Nós estamos online já ao vivo, Gustavo? Sim, ao vivaço. Boa! Deixa o pessoal entrando. Boa noite pro pessoal que tá aí, já chegando, tá acenando. Eu não enxergo de longe, viu, gente? Então me perdoe, eu não vou conseguir ler os nomes. Mas podem entrar, que a casa é literalmente de vocês, né? A casa é de vocês. Gustavo tá ali dizendo ok de que, Gustavo? É porque está online já, meu irmão? Tá top, meu Então pronto, não tô falando à toa aqui. Mas, gente, vamos esperar aí mais, sei lá, 1 minuto no máximo, só para o pessoal ir entrando e a gente começa a nossa live. Mas já agradecendo aí que já começou a entrar. Hoje aqui, os bate-papos dos diretores, né? A pedido da nossa live da semana passada, que deu uma aderência muito grande. Eu, Marconi, Murilo e Dario, fazendo esse bate-bola aqui sobre assuntos pertinentes do mercado imobiliário. Perfeito. Então, às 6, que horas são 6h01? 6h01. Então, das 6h02 a gente começa, pode ser? Pode ser, claro. Então, vai estar entrando aí nossos amigos, Alexandre, seja bem-vindo, Emily, Ângelo, seja bem-vindo também, meus amigos. Espero que hoje o bate-papo aqui possa ajudá-los aí a refletir algumas coisas do mercado imobiliário. Perfeito. Enquanto isso também, gente, vamos pedindo para vocês encaminharem aí para os seguidores, a rede de relacionamento de vocês, né, para que vocês achem que seja pertinente esse assunto, seja lá cliente, seja ele o corretor, colega, amigo, parceiro, né, os parentes. Então, peço aí para que encaminhem essa live aí também para o maior número de pessoas que vocês possam aí mandar. Bora começar? Vamos 6h02? Então, vamos lá. Então, como eu havia falado, né, esse bate-papo com diretores, a gente fizemos em meio que sem forma intencional, né? A gente queria falar de um momento que estávamos passando na semana passada e a gente veio com um tema, a gente fez esse bate-bola, esse negócio descontraído. Teve uma aderência muito grande, muito boa, né? A gente teve um feedback muito bom, então eu agradeço a todos que deram esse feedback. Feedback é sempre importante, a gente tem essa premissa aqui na empresa, que feedback seja ele positivo, né? Para a gente evoluir também sempre, ou também o construtivo, né? Porque a gente sempre tem a melhorar. Então o feedback veio muito bom para a gente. Então a gente vai repetir essas edições aí, né? Então estamos na segunda edição. Sempre nas quarta-feiras, às 18 horas. Às quartas-feiras, 18 horas, perfeito, Murilo. Hoje, de forma não pensada, mas em caráter de exceção, estamos fazendo sexta-feira às 18. Não, sabemos que a sexta-feira, geralmente a live tem menos aderência, né? Porque é momento de happy hour, é momento de descanso ali da semana toda. Mas em respeito a quem estava aqui na quarta-feira, a gente teve um probleminha técnico com a nossa internet, com a nossa conexão. Então a gente está fazendo em respeito a esse pessoal, em respeito a todos vocês e agradecemos mais uma vez de estarem todos aqui. Então, me apresentando novamente, para quem não me conhece, me chamo Marconi Rodrigues, sou diretor de vendas da Imobiliária Lopes Bahia. Dario Tavares, diretor de vendas também. Murilo Rocha, Murilo Pinto da Rocha. Murilo Pinto da Rocha Correia, né? Ele gosta de falar o nome dele completo e aí ele fala aqui só Murilo. Mas é isso, gente. Então vamos direto ao tema, vamos direto ao assunto. Corretor de imóveis. Essa profissão irá acabar? Né? Então, né? O que vai ser da corretagem com meio a tanta inovação tecnológica, né? Então, sabemos que estamos cheios de startups aí, né? Os meninos hoje de 15, 16, 17, que tem a tecnologia na mão, de fácil acesso, vindo com soluções no nosso cotidiano. Isso é importantíssimo, essa geração, trazer essas startups, trazer essas soluções para o cotidiano. Isso é importante, né? E meio isso vieram a aparecer inúmeros aplicativos que eu posso falar alguns aqui, como a Airbnb e alguns outros. Eu não vou ficar aqui falando aqui de aplicativo, mas tem N aplicativos para resolver problemas do nosso cotidiano. Mas, e aí? A corretagem de imóveis, né? Esses aplicativos, essa tecnologia vai acabar extinguindo, vai acabar tirando a profissão do corretor. Então esse é um tema que já se vem se discutindo no mercado imobiliário. A gente trouxe aqui para esse bate-papo com os diretores, não é isso? E aí? E aí, vou começar então direto ao ponto. Direto ao ponto. Eu vou começar logo pela minha visão. Eu já te digo que na minha visão, não.
o corretor de imóveis, já dando até o spoiler do que a gente já vai falar logo todo aí durante essa live, a corretagem de imóveis não vai acabar, a profissão do corretor de imóveis não vai acabar. Por entender, né, na minha visão, por a gente entender que o bem que a gente vende é um bem de valor agregado muito alto, né, diferente do e-commerce, né, diferente do que das vendas propriamente dito de internet e de aplicativo, né, se de repente você compra uma camisa no calor da emoção, o valor agregado na camisa, ainda que seja uma camisa mais cara que você adquira, ela ainda é muito irrisório, né, haja visto que você pode comprar ali na emoção, mas chegar, você não gostou, vai jogar ali no canto, não vai deixar nem mais pobre nem mais rico. Já o imóvel não, o imóvel precisa dessa relação pessoal, né, dessa consultoria, porque é um bem de família, é um bem durável, é um bem que se a gente não for viver pelo resto da nossa vida, a gente vai viver por um bom tempo dele, né? Existe um estudo que o brasileiro muda ao longo da vida de 1,7 vezes na vida. Então, não existe 0,7 de pessoas, né? Geralmente os pais mudam e eles não mudam mais, aí são os filhos que vão comprar, vão casar e por aí vai. Então, por a gente entender isso, né, por eu entender que o bem que a gente vende é um bem de valor agregado muito alto, a gente não tem como tirar o profissional corretor de imóveis. Profissional corretor de imóveis. Isso aí depois a gente vai entrar nesse cenário, o que a gente vai mudar, o que a gente entende também de mudança para esse momento. Perfeito. Então, minha opinião ela é muito parecida. Na verdade, eu queria começar falando sobre a importância do profissional. E isso traz para qualquer área, qualquer profissão, você que está aí, que é um enfermeiro, um médico, um advogado. A tecnologia ela vem para te ajudar. O profissional que identificar que a tecnologia, a melhoria que está sendo adaptada na sua profissão, vem tirar ele do mercado, ele realmente está fadado a não ser mais um profissional. Então eu acredito que o corretor de imóvel, a profissão corretor de imóvel, ela não vai acabar porque é uma profissão que eu concordo muito com você, de relacionamento. Perfeito. Eu nunca deixaria de comprar um imóvel através de um robô, porque tem coisas que são intrínsecas de emoção, que eu preciso identificar, que às vezes o robô não traz essa emoção, que a gente precisa de um valor tão agregado como a compra do imóvel. Perfeito. Então o corretor ele não vai acabar. Mas, como a gente vai até depois trazer algumas provocações a vocês, o profissional moderno, o profissional contemporâneo, ele vai precisar adquirir algumas qualidades, senão ele sim está fadado a ficar fora deste mercado que está sim em ebulição, em mudanças. Então, minha resposta é essa, não vai acabar, mas vai precisar de um aperfeiçoamento, de melhoria desse profissional, porque a nossa sociedade ela é mutável e nós precisamos também evoluir junto com essa sociedade. Mas é isso. E aí? Eu acho que quando a gente vem com essa pergunta, surge devido ao medo, né? As pessoas às vezes têm medo que a tecnologia venha a concorrer com a função, né? E a gente sabe que a tecnologia ela não é para concorrer com uma determinada função. Ela é para te expor e para você poder utilizar e usufruir da melhor maneira. Que exemplo eu vou dar de maneira prática? Antes a pessoa sabia dirigir e queria fazer transporte, só que não tinha um alvará de táxi. E ela não conseguia exercer aquela função. Quando veio o Uber não acabou com a função do motorista de transportar pessoas. Ela potencializou que outras pessoas ingressassem na profissão. Então ela não acabou com a profissão de transporte de pessoas. Ela pode até ter atrapalhado pessoas que ficaram amarradas no modelo antigo, tipo o táxi. Então a tecnologia para o nosso negócio, ela é sempre saudável, ela é sempre enxergada com bons olhos. Isso eu estou te dizendo para o bom corretor de imóvel, para aquela pessoa que quer ser uma pessoa de sucesso. Então a tecnologia, na minha opinião, independente do setor, só vai te expor mais, vai te expor com mais clientes, vai te expor a uma carteira maior, e quem souber gerir, quem souber ter um embalde de marca de conteúdo, vai colher com os frutos. Perfeito. Mas quem por acaso se atrapalhar nesse modelo de gestão, esse sim vai se cobrir. Acho que o melhor exemplo aí, sendo bem objetivo, é a questão do transporte de pessoas. Ela não acabou com o transporte, ela botou o transporte em outro patamar. Às vezes a gente ficava indignado ao pegar um táxi, a gente não tinha noção de preço, né? Não tinha como prever o valor de uma viagem. Quem vai muito, por exemplo, para São Paulo,
e pagava R$300 uma passagem aérea, chegava lá, o táxi podia dar R$200, quase o preço de você cruzar do Nordeste até o Sudeste. E além de você não ter essa questão da previsão do preço, você tinha um serviço muito mal prestado, às vezes o carro sujo, com um som inadequado. Então a tecnologia veio a expor a melhor prestação de serviço. O nosso negócio é a mesma coisa, por isso que a gente botou as 6 pautas, né, para poder a gente conseguir dizer como utilizar a tecnologia para a gente se tornar um corretor de mais sucesso do que já somos. Perfeito. Então, pensando nisso, foi o que a gente quer provocar aqui a vocês. Já que a profissão corretor de imóvel, para os 3, não vai acabar, surge aí, então, corretor contemporâneo e corretor futuro. O que é que ele precisa ter? Isso, na fala dos 3 é nítido. Ele precisa se modificar essa mudança que a sociedade ela está passando e vai passar. É natural, estamos em uma sociedade mutável. Quais são os itens que o corretor contemporâneo precisa ter? Listamos 6 aqui para vocês. E a primeira que queríamos discutir aqui com vocês é sobre a importância da capacitação. E aí? Capacitação, né? Todo mundo fala de capacitação. Não, você tem que capacitar, você tem que buscar capacitação. Só que assim, as pessoas às vezes confundem treinar com capacitar, né? O treinamento é totalmente diferente de capacitar, né? Treinar é uma coisa que a gente está ali, a gente ensina, a gente está ali praticando. Só que ao treinar propriamente dito, não quer dizer que a gente esteja habilitado e já esteja pronto para aquilo, né? A capacitação vai muito mais além do que isso. E uma coisa que você falou, né, que eu acho que depois vai até ter, no decorrer também da live, a gente vai entrar nessa situação também, é buscar hoje, cada vez você trabalhar muito mais nichado, né, muito mais específico, né? As pessoas hoje, né, com a tecnologia, quando eu digo as pessoas, eu digo o cliente propriamente dito agora, ele tem informação de forma fácil na mão, né? Então, às vezes o cliente vai procurar um consultor, vai procurar um corretor de imóveis, ele já tem mais informação, às vezes, do que o corretor que não é específico daquela região, ou não é específico daquele, por aí, por exemplo, trazendo para o nosso negócio, não é específico do Minha Casa Minha Vida, né, que é o Casa Verde e Amarelo, ou então ele quer falar do médio alto, ele quer falar do alto padrão. Então a capacitação vai muito mais além somente do treinar, né? Eu estou treinando, mas a capacitação eu entendo que é aquele cara que ele treina, ele executa, ele revisa e ele é muito mais específico, ele é muito mais nichado, né? Ele trabalha muito mais numa linha onde ele vai num foco, né? O foco dele é o foco no cliente, né? Mas a partir do momento que ele entende o nicho dele, se ele entende o nicho, ele vai estar capacitado muito melhor do que os outros. Perfeito, eu também acredito nisso. O corretor, ele precisa buscar esse conhecimento, porque como o Marconi falou muito bem, o nosso cliente, que pode estar aí também na nossa live, ele sabe a necessidade dele, ele entende o que ele precisa, só que às vezes ele não conhece sobre os trâmites da corretagem, ele não entende sobre documentação, ele não sabe o que precisa para poder vender o seu imóvel, ele não sabe o que precisa para conseguir uma aprovação em um banco. Não estou dizendo que é só para o corretor conhecer sobre isso. Quando nós estamos trazendo aqui o tópico capacitar, é você tentar buscar o conhecimento que pode abranger, amplo, essa é a palavra que eu ia buscar, conhecimento amplo para poder atender o seu cliente. Porque imagine você, se o seu cliente, já acontece várias vezes aqui discutindo com os nossos colegas, tem um cliente que ele tem a necessidade de ter o animal dele em um condomínio, e o corretor ele não sabe lidar com essa situação porque o cliente criou uma objeção que não, meu gato ele não vai ser aceito naquele condomínio. Então como é que você talvez pode conhecer, coisa fora da corretagem, vamos dizer, a parte de documentação, mas conhecer sobre a parte do relacionamento do cliente com o seu animal, que hoje mais faz parte da família, né? Você conhecer sobre um animal, conhecer sobre legislações, de questão de condomínio e passar esse conhecimento para o seu cliente e segurança para ele. Eu discuto muito com os colegas também coisa da seguinte maneira. Quando você conhece o seu cliente, você entende, vou trazer aqui um caso hipotético, você tem um casal que tem um filho de 12 anos, um adolescente, e você entende que é muito importante você trazer um convívio psicossocial para esse adolescente. Eu estou falando da parte de psicologia e a parte social do indivíduo, coisas que teoricamente estaria fora do nosso negócio,
mas que é importante na discussão com o casal falar da importância do filho dele estar convivendo com outras crianças, a parte psicossocial do filho deles. Então, o que a gente quer trazer, conhecimento, capacitação, é imprescindível. Eu acho que, só repetindo, por favor, de novo a pergunta, o tema, capacitação. Qual o futuro do corretor, né? Qual o papel do corretor contemporâneo no futuro e a importância da capacitação, né? No caso, esse é o item. Esse foi um item que Marconi e Dario, a gente botou como primeiro tópico dos 6. A gente está vivendo uma geração onde o conhecimento está muito na palma da mão. Então, hoje, um médico ele conhece um pouquinho do mercado imobiliário. Hoje, o corretor de imóveis conhece um pouquinho de medicina, conhece um pouquinho de transporte, conhece um pouquinho de academia, e a gente não pode confundir conhecimento raso com conhecimento específico, né? A gente pode ter um conhecimento raso de vários temas, mas o especialista é o responsável pela solução daquele negócio. Hoje de manhã eu fui fazer um exame de rotina, e por mais que eu tivesse conversado com vários amigos de vários setores, todo mundo tinha opinião a dar, mas ninguém ia me operar ou ia me examinar. Eu quero um médico para me examinar. Então, a capacitação, nesse momento agora de conhecimento na palma da mão, ela é importantíssima, seja lá para que setor for, seja para segurança, seja para medicina, seja para corretagem, seja para qualquer área. A gente não pode confundir conhecimento raso com conhecimento específico. Acho que isso daí resume bem. Perfeito. Exatamente. E aí o segundo tópico que a gente queria abordar sobre isso, a importância, né, de alguns itens para o corretor contemporâneo e corretor do futuro, é o seguinte: é entender a jornada do cliente. E eu queria especificar isso porque talvez tenha algumas pessoas que não compreendam sobre jornada de compra do cliente. De uma forma muito mais abrangente, existem 4 etapas da jornada de compra. A primeira, o aprendizado e a descoberta, onde ele está sentindo que precisa, o que é o mercado, conhecimento sobre como compra, como vende, como consegue o financiamento. Reconhecimento do problema, preciso de um quarto, um empreendimento de 2 quartos, com infraestrutura que receba animais. Considerações das soluções, então eu tenho um problema e eu tenho uma solução para esse problema, e a etapa final, que é a etapa da decisão da compra. Então, o corretor contemporâneo, eu acredito que ele precisa conhecer a jornada de compra do cliente, porque o que você vai abordar, e já colocando minha opinião aí, me permita? Claro. O corretor, ele precisa saber o que abordar para o cliente em cada etapa que eu expliquei agora. Se o corretor entender que o cliente está no início da jornada, a explicação dele precisa ser muito mais diferente do cliente que está na decisão. E aí, perpassa pelo que a gente falou nesse instante de conhecimento. A importância do corretor entender sobre isso. Então, jornada de compra é imprescindível para o corretor contemporâneo. Essa é a questão da jornada de compra, né? A gente sempre fala, todos nós falamos, isso aí da corretagem como um todo, mas como cliente também, em média são de 8 meses, né? Do cliente até dar o primeiro start que vai querer adquirir algo, então vai querer se mudar, até a conclusão do negócio. Claro, é óbvio que toda a regra existe uma exceção, né? Tem gente que demora mais do que 8, mas tem gente também que compra bem antes, vai depender da necessidade do cliente, né, que ele vai ter naquele momento. Às vezes o cara precisa se mudar de imediato, então ele muda de um mês para o outro, ele compra de um mês para o outro. Mas às vezes não, ele está buscando uma coisa melhor, uma coisa muito mais específica, que o mercado, por não ter de repente um estoque expressivo para aquela demanda dele, ele vai demorar um pouco mais. O que a gente fala, o que estamos falando para o corretor agora propriamente dito, é que essa jornada de compra é impossível a primeiro momento o corretor identificar, né? O cara pegou ali o lead, atendeu o cliente, ele já identifica em que jornada o cara está. Não tem como, gente, não tente fazer isso, tá? Isso aí eu falando é uma opinião minha, não é um cara que hoje eu estou em cima dos leads, tá? Por quê? É uma coisa que também todo mundo fala, um entender para atender. E você só vai entender a necessidade do cliente, né? Você só vai entender quais são os anseios, os desejos do cliente, acompanhando esse cliente, né? Hoje, normalmente o corretor, e aí quando eu falo corretor, eu me coloco nessa situação porque todos nós somos corretores, tá? Independente do cargo aqui, somos corretores de imóveis de profissão. Então a gente pega o lead e a primeira coisa que o corretor quer fazer, de fato, é vender, normal, a gente vive disso. Né? A nossa remuneração é feita em venda, é normal, não tem nada errado até aí.
Mas aí o que acontece, onde é o maior erro dos corretores, é que ele recebeu o lead, ele ligou, o cara não comprou, ele já quer o próximo lead. Ele não tem como identificar na jornada se ele ficar sempre nessa corrida do próximo, né? O próximo que eu vou achar que é o cara que vai comprar. E não é assim, meu amigo. Então, minha posição, corroborando com o que Dario falou muito bem aqui, é o entender para atender. E você só vai entender a demanda, os desejos e anseios do cliente para entregar a melhor solução para ele. Logo então, a melhor opção de imóvel para ele é com acompanhamento. Então hoje gerar é muito fácil, gerar lead, né? Todo mundo chega aí, faz curso e tal, todo mundo sabe gerar. E o gerir sua carteira, né? Então hoje o mais importante é o follow-up, é a gestão sobre esse cliente, a gestão sobre sua carteira, que é onde você vai identificar onde é que ele está dentro dessa etapa para entregar o melhor para ele e saber se comunicar com ele. Mas eu acho que o corretor de imóvel ele tem que entender em qual momento o cliente está, né? E do mesmo jeito que eu falei a respeito de nicho, de capacitação, a gente entende que nossos clientes muitas vezes não vivenciam o mercado imobiliário, então às vezes o corretor já quer botar ele no funil de venda já na parte de compras. Exato. E a gente esquece de todas as outras etapas que faz com que a pessoa chegue à última etapa de venda, que é a compras. Então o corretor ele tem que pegar aquele cliente, ele identificar, tem que trazer ele para o mercado imobiliário, entender o que é que ele quer, entender o que é que ele pode, entender o que o mercado oferece, para daí se relacionar, porque a gente não consegue achar a jornada do cliente no primeiro contato. Isso daí é um mapeamento constante, que a gente chama de follow-up, nada mais é do que acompanhar a sua carteira, e daí você tem um atendimento exclusivo para cada cliente. Porque às vezes a gente quer botar todos os clientes em uma cesta e dar um atendimento meio que com um rolo compressor para todo mundo. E a gente esquece que atrás daquele lead existe uma emoção, uma necessidade. Então a jornada de compras ela é fundamental para um corretor de sucesso na atualidade. Porque antes, né, quando eu digo antes, eu digo a década de 80 e de 90, não que eu tivesse vivenciado o mercado imobiliário como corretor de imóvel nessa época, mas meu pai tinha uma incorporadora, uma construtora, mas eu me lembro que antes o papel do corretor era apenas ficar de plantão, esperando o cliente que já estava na etapa final. Era aquele cliente que já ia até o construtor, ou seja, se ele já entrou ali num prédio em construção, ele já estava na etapa final. Hoje, com o advento aí da tecnologia, da facilidade, tem pessoas que ainda não podem comprar imóvel, mas que já estão querendo falar a respeito do mercado imobiliário. E ele vai poder comprar daqui a 6 meses, um ano e meio, assim como o Marconi falou. Então a etapa de venda é muito importante para o corretor de imóvel. Perfeito. E a terceira etapa, que nós acreditamos muito importante para o corretor, é o foco no cliente. Acho que desde o início a gente está falando sobre isso, né? Então, e aí? Foco no cliente. Foco no cliente. A gente vem falando, acho que uma coisa vai complementando a outra, né? E elas se comunicam a todo momento. Todo mundo gosta de falar do foco, né? Eu sou focado, eu sou um corretor focado, eu sou focado. Só que assim, vai diretamente o entender para atender, né? Você hoje tem que escutar muito mais, ou às vezes o cliente, né? Existe uma pesquisa até inclusive, que 60% dos leads, ele não consegue estabelecer uma comunicação com o corretor. E a comunicação não é falar com a pessoa, às vezes até ele consegue falar com o corretor. E a comunicação, quando a gente está falando de 60%, o cliente não consegue estabelecer uma conexão com o corretor, uma comunicação com o corretor, é porque ele pede um book e o cara manda uma tabela, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, mas o cara às vezes pede um negócio que ele quer um 3/4 no outro florestal, trazendo para Salvador aqui, né? Mas pede um 3/4 em um determinado bairro e o cara manda todos os bairros, só não manda aquele. Então, isso chateia o cliente, isso acaba ele entendendo que aquele corretor não está entregando para o cliente o que ele está pedindo. Então, às vezes, o corretor não estabelece essa comunicação e não passa essa conotação, não passa essa imagem para o cliente, que ele está focado no cliente, né? Que o cliente ali, como um cliente propriamente ali, ele quer sentir um cara que está sendo bem assessorado, que está tendo uma boa consultoria, que o corretor está disponível à disposição dele. Claro, é óbvio que o cliente também do outro lado sabe que o corretor não atende somente ele, mas naquele momento ele quer entender que ele é único, ele é exclusivo. Então, essa questão do foco no cliente é a questão de você entender a necessidade do cliente para entregar o que ele
querendo. Às vezes também, claro, é óbvio, também trazendo agora a meia-culpa, o cliente às vezes pede o que a gente não tem. Né? Mas o corretor tem que explicar que aquilo que a demanda que o cliente está fazendo não tem, de repente pelo preço, de repente pela localização, de repente pelo momento de mercado, entendeu? Que não lançou aquele tipo, não lança-se mais aquele tipo de empreendimento, entendeu? Então assim, foco é isso, né? Eu entendo foco com o cliente é exatamente isso, entender uma necessidade do cliente. Você falou de um dado, eu vou trazer outro dado aqui, que é do Grupo Zap, que diz o seguinte, que o corretor de imóvel, ele abandona o lead, abandona o cliente, depois do terceiro não conseguiu na terceira ligação, ou seja, abandona. Se você tem foco no cliente, você precisa tentar o contato com ele, porque aí também existe o canal de entrada que você precisa identificar onde o cliente se sente mais confortável. Nesse momento aqui nós estamos em uma live, se alguém mandar alguma mensagem eu não vou atender, eu não vou responder mensagem, eu não vou atender. Então, esperar o momento do cliente, talvez aqueles que ainda respondem pelo e-mail, eu mesmo não uso muito e-mail hoje, mas tem ainda algumas pessoas que utilizam o e-mail e muitas vezes o cliente deixa o e-mail lá e o corretor abandona isso. Você deu um exemplo perfeito, né? A gente, às vezes, por a gente não utilizar aquela ferramenta, não utilizar daquela situação, daquele e-mail, a gente acha que todo mundo é igual, perfeito, Dario. Perfeito, exatamente isso. Que aí vem tudo do foco. Porque se nós falamos sobre a importância da capacitação, de você entender coisas que vai agregar no atendimento com o cliente. Falamos sobre da jornada de compra do cliente, porque ele tem seu início, seu meio, seu fim, você precisa identificar. E segundo, você precisa focar, porque Marconi é diferente de Murilo, Murilo é diferente de Dario. Talvez minha forma de contar, por isso que eu falei desse dado, melhor para mim é por e-mail. E o corretor às vezes abandona isso porque ele não foca no cliente. Ele está focado no resultado final, a venda. E isso está errado. O corretor contemporâneo ele precisa entender quem é o seu cliente e aí, como você falou muito bem, entender para atender. Foco é fundamental para você tirar a sua persona. E nós falamos muito sobre isso. Persona é exatamente o que eu expliquei agora aqui. Marconi é Marconi, Murilo é Murilo, Dario é Murilo. Dario é Dario. Somos todos um. Então você precisa entender seu cliente, é isso. Foco. Eu acho o seguinte, né? Trazendo uma outra conotação, outra abordagem a respeito de foco, eu acho que o bom profissional, ele tem que estar apto para ir para o embate com o cliente, né? Para construir uma realidade possível, né? Então, muitas vezes, quando a gente está iniciando na profissão e a gente confunde o foco no cliente com não querer dar um não ao nosso cliente. Então, a gente precisa entender o nosso cliente, a gente precisa entender o nosso mercado, para daí a gente encaixar ele, o cliente, na verdadeira condições que ele pode pagar e o que o mercado oferece. Muitas vezes o corretor ele não consegue ter uma alta performance porque ele não consegue identificar o produto certo para o cliente certo, né? Então o foco no cliente, ele passa pelo outro lado, que é o cliente vendedor também. O incorporador também ele é um cliente. Então a gente precisa, para estabelecer um negócio, entender as duas pontas, para que a pessoa adquira um imóvel de maneira consciente, uma melhor aquisição possível, e para que a pessoa que esteja vendendo também estabeleça uma boa venda, porque se você não conseguir conectar os dois elos, os dois lados, você não consegue praticar a corretagem. Então, o foco no cliente é sempre tratar a melhor maneira as duas pontas, os dois lados. Perfeito. Então, falamos até aqui a importância da capacitação, falamos sobre entender a jornada de compra do cliente, falamos agora sobre foco, e o quarto item que nós queríamos trazer aqui para vocês é saber utilizar a tecnologia, cara. E aí? Nosso favor, né? Tecnologia a nosso favor. É isso, gente. É como eu falei, todo mundo está falando e às vezes até sendo redundante. Uma coisa sempre vai complementar a outra. A gente vem trazendo esses tópicos, né? Isso aí cada um vai demandando o outro, né? Então por isso a gente trouxe esses tópicos aqui até esse momento. E saber usar a tecnologia a nosso favor é nada mais nada menos de usar ferramentas para que facilite o nosso dia a dia. Facilite o nosso follow-up, facilite a abordagem com o cliente. Né, hoje trazendo para o nosso negócio aqui, né, para a imobiliária, a gente tem ferramentas onde a gente investiu alto, né, para auxiliar dentro do nosso conhecimento, né, tanto conhecimento e know-how de anos trabalhados no negócio, para entregar ao robô, entendeu? Porque o robô não tem sentimento,
né? Então o robô faz o que de fato a gente manda ele fazer, né? Se a gente programou ele ali, fez uma programação, ele vai entregar para a gente aquilo. Então a gente pega o nosso conhecimento e nosso know-how e faz utiliza do CRM para que facilite a nosso dia a dia. Então, se eu trazendo para o prático, hoje a ferramenta que a gente tem, o LotusNet Contatos, ele ajuda a fazer o follow-up, a gerir nossa carteira logo então, agendamento. Hoje um lead quando bate, ele em questão de 3 segundos já bate no celular do nosso corretor, o corretor de forma já instantânea já pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, pode entrar em contato direto com o cliente pelo CRM. Então utilizar da tecnologia a nosso favor é isso, é você pegar essas ferramentas, esses CRMs, essas startups que estão trazendo essas soluções do cotidiano para a gente entregar o melhor serviço para o cliente, né? O melhor serviço como consultoria aí para o nosso cliente. Perfeito. Acho que complementando o que você disse, eu poderia dizer o seguinte, que você falou muito bem, eu colocaria que a tecnologia, ela não é seu inimigo. Perfeito. Se você identificar e você achar que a tecnologia é o seu inimigo, você está fadado a insucesso, você não vai ter o sucesso que você poderia ter naquele avanço do mercado. Então, o Uber, por exemplo, como o Murilo falou muito bem, veio para tentar melhorar o serviço. E se o taxista ou se outro meio de transporte começa a criticar aquilo, mas não olhar o porquê a Uber veio com um conceito de melhorar o serviço ao cliente, você acaba sendo deixado para trás. Porque muitas vezes pode acontecer de um taxista fazer um excelente serviço e o cliente, a rede de relacionamento dele não abandona ele. Porque quando o cliente, uma coisa muito interessante, quando o cliente ele vê valor, ele tira preço. São coisas diferentes, ele vê valor agregado no seu atendimento. E o preço, quando tem valor, ele pouco importa para o cliente. É insignificante, né? Exato. Eu trazendo tecnologia de maneira mais abrangente um pouquinho, né? Que quem fala por último tem que ficar sempre ouvindo para poder não ser repetitivo. Eu acho que tecnologia, ela veio para tudo, né? O que a tecnologia traz para o dia de hoje? Lhe traz uma possibilidade de você estar mais exposto. Então, a pessoa que for mais competente vai demonstrar de maneira mais rápida a sua competência. A pessoa que também não tiver ainda competência, ou seja, incompetente, também vai ficar mais exposto aos erros. Então, a tecnologia para o nosso negócio, ela entra em todas as etapas. Ela entra desde a prospecção para gestão, nutrição e confeccionar o contrato. Então, a tecnologia para o nosso negócio, ela entra em toda a jornada de compra e de venda do imóvel. O bom corretor, ele tem que saber construir conteúdo. Exemplo, a gente está fazendo aqui, né? Uma live, plena sexta-feira, armaram a pegadinha comigo, só eu vim de terno, né? Pegadinha do malandro. A gente está aqui utilizando a tecnologia. Depois, a gente tem que saber se relacionar com tantos clientes que vai ser impactado. Então, se a gente não der a continuidade na prestação de serviço, com boas postagens, de forma contínua, a gente perde engajamento. E depois que a gente está nutrindo e se relacionando, a gente precisa trazer esse cliente para a nossa base. A gente trazendo esse cliente para a nossa base, a gente precisa de um bom CRM para a gente saber em cada etapa onde é que cada cliente está. Porque em um caderno é humanamente possível. Você consegue fazer a gestão aí de 10, 20, 30, 40, 50 clientes. Mas quando a gente está falando de 130 clientes, né? A gente precisa que o robô, que a inteligência artificial diga onde cada um está. Então, tecnologia ela é fundamental para o nosso negócio. Resumindo, tecnologia é o nosso amigo, tá? Exatamente. Perfeito o que o Dário falou e todo mundo aqui corroborou um com o outro, todo mundo só complementou. Exato. Quinto item, e aí eu vou deixar você falar igual agora primeiro. Vamos deixar o meu irmão. Penúltimo item, conhecer sobre marketing digital. E aí, meu amigo? Marketing digital. Eu acho assim, né? Eu acho que hoje em dia, como eu falei para vocês, a respeito do conhecimento, ele está um pouco raso e ele está disponível para todo mundo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai botar em prática a respeito do marketing, para a gente não achar que a gente vai sair daqui todo mundo artista da Rede Globo, ou sair daqui todo mundo um pouquinho de Mark Zuckerberg e vai sair gerando. Acho que marketing digital é algo muito sério, né? A gente na Lopes, a gente leva muito a sério isso aí, a gente faz muito curso,
a gente contrata profissionais da área, então nosso negócio, nós somos bons corretores, mas o marketing ele precisa vir respaldado com o nosso conhecimento de mercado, mas com o conhecimento de alguém da área de marketing para levar a nossa necessidade para o nosso público. Então o marketing digital, ele não é simplesmente ter um Instagram porreta, ele não é simplesmente vestir roupa porreta, ele é você conseguir traduzir para o cliente o seu conhecimento da sua área. E isso a Locus Bahia ela faz com extrema maestria e principalmente ali com o umbigo no balcão o tempo todo. O marketing tem que levar para o nosso público o que a gente quer. Não adianta o marketing levar para o público algo que a gente não entenda. E o inverso também é verdadeiro. Não adianta a gente sair daqui achando que todo mundo aqui é Nizangonai, Buda Mendonça e que vai gerar bastante lead e precisa dessa interação aí, 4 mãos. Verdade. Daria, eu fico por último. Fechado. Marketing digital é super importante porque nós estamos falando de um momento que, como o Marconi falou muito bem, o cliente e o corretor, ele tem todas as informações aqui, ó, na palma da mão, é o computador, né? E se você não sabe utilizar essa ferramenta que hoje, trazendo uma parte do marketing digital, é saber utilizar as redes sociais, por exemplo, a seu favor, utilizar o digital a seu favor, utilizando o marketing, o corretor acaba ficando um pouco para trás. Não cabe mais aquele corretor que fica apenas no off. E ó, vou trazer uma provocação. Marketing digital é muito importante, mas o offline, o que é o offline? É o cliente que está na rua. Obviamente que você evolui a forma como você prospecta o cliente. Só que o olho no olho é muito importante. E aí vai para o tópico anterior que a gente discutiu, o foco no cliente. Onde é que eu posso encontrar esse cliente? Isso é muito importante. No marketing é imprescindível para o corretor no momento que nós estamos, que todas as informações dos nossos clientes estão aqui. O brasileiro hoje utiliza o celular diariamente. E dados aí traz que o Brasil é o 4º país que tem mais acesso às redes sociais. Então imagine, o brasileiro fica o dia todo aqui, ó. Se você sabe utilizar isso, com certeza você vai agregar valor com seus clientes da forma correta. Eu aí, concluindo, essa questão do marketing digital, gente, não existe não somente para corretagem, mas para profissão nenhuma eu consigo visualizar o cara que não esteja mais no marketing digital. Hoje vivemos 24 horas conectados, podemos dizer assim, porque até na hora que a gente está dormindo, a gente está recebendo coisa e a gente está ali, geralmente, na internet o tempo todo. Então, o marketing digital ele veio para potencializar o nosso conhecimento, logo então também nossa autoridade também expandir em grande escala. Se a gente fosse falar de tudo isso aqui que a gente está falando agora para um grupo de, sei lá, de 5 pessoas, de uma reunião de 10 pessoas, hoje a marketing digital, a geração do conteúdo faz com que a gente jogue todo esse conteúdo, não somente nessa live aqui, mas depois ele fica gravado e por aí vai. Então hoje não existe o corretor contemporâneo e futuro sem marketing digital, gente. Marketing digital é de suma importância, geração de conteúdo é de suma importância e dá uma dica para vocês, tá? Esse negócio, blogueiro, não sei o que lá, gente, para com isso, porque se vocês ficarem pensando dessa forma, vocês não vão evoluir, vai ficar parado, vão ficar para trás mesmo, nesse momento que a gente está passando, que só tem a evolução mesmo, A tecnologia não para, ela cada dia vai mudando em constante mutação e constante evolução, ok? Então, se vocês não estão aí na internet, não estão utilizando do marketing digital, comece, mas comecem hoje, não esperem amanhã não, tá? Lembre, aquele que você chama de blogueiro está ganhando dinheiro enquanto os outros enquanto você está perdendo tempo, gastando tempo olhando a rede social para olhar besteira, gente. Não existe uma profissão hoje e não existe corretagem logo então sem marketing digital. Verdade. E o 6º item, e me permitam, não sei se comigo na mesma opinião, para mim é o mais importante. Esta é a minha opinião. O corretor, ele precisa hoje saber se especializar. Nós estamos em uma profissão, esse é o item, o corretor ele precisa ser especialista, ele precisa ser nichado, vou começar aqui já. Claro, perfeito. Eu acredito muito que não cabe mais o corretor, o profissional, que ele trabalha com tudo ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir ser bom, porque o corretor que ele trabalha com terreno,
e ao mesmo tempo ele vende apartamento de econômico, e ao mesmo tempo ele vende produtos de alto padrão, ao mesmo tempo ele vende casa, ele não consegue trazer valor para o atendimento para o cliente, porque como o Murilo falou muito bem em uma fala anterior, fica superficial. E o cliente hoje ele quer trazer exatamente conhecimento do que você está ali apresentando. Então, seja inchado, entenda onde você quer trabalhar. Quero trabalhar com produto de alto padrão. Seja um corretor de alto padrão. Entenda os produtos, como é que esse cliente se comporta. Tinha até um seriado tempo atrás, sexta-feira na Globo te corta agora. O que come, o cliente de alto padrão, o que come, onde vive, você lembra disso? Na sexta-feira, então você precisa conhecer. Então, quero ser corretor de alto padrão. Conheça seu cliente, o que ele comunga desses clientes? Onde que geralmente passam férias? O que é que geralmente eles discutem? Como é que eles trazem a economia à mesa? Vocês precisam compreender sobre isso aí. Ah, não, quero trabalhar com cliente econômico. Precisa compreender também. Então, para mim é muito importante o corretor entender hoje, ser especialista, focar em algo, com certeza o resultado vai chegar muito mais rápido. O corretor ser especialista como a gente estava falando, é como qualquer profissão. Se a gente fizer alusão ao médico, antigamente o cara era médico. Hoje o cara é médico, especialista em coluna. O cara é médico, especialista em tal coisa. Então, é a mesma coisa para a corretagem. Dario fez uma colocação muito bem feita aqui, uma explanação e exemplo, que às vezes o cara vende terreno e vende Minha Casa Minha Vida. O cara que vende Minha Casa Minha Vida quer vender casa. Parece que isso é tudo igual, né? Tudo vai ter documentação, tudo vai ter ato na entrada, vai ter financiamento. 87% das vendas hoje são feitas com crédito imobiliário. Mas assim, a forma de se falar, a forma de abordagem, né? Às vezes a gente fala que documentação é tudo igual. Não, a documentação são diferentes. Coisas que às vezes pede no programa Casa Verde e Amarela, já não pede no médio alto. E por aí vai, né? Às vezes coisas que a gente tem que pegar de terreno, já numa casa já não precisa. Então você ser um especialista num determinado público, ou então determinado nicho do mercado imobiliário, você vai sair anos-luz na frente dos demais. Às vezes você trabalha ali só o terreno, você trabalha só Minha Casa Minha Vida. É notório o corretor que foca, o corretor que é especialista naquilo ali. Quando o cliente chega, ele sente muito mais à vontade, porque ele sabe que o cara tem autoridade, ele sabe que o cara está entregando o que ele está pedindo. Depois de tudo isso que a gente falou, e o cara ainda é especialista, fechou, não tem o que falar mais. O cliente vai se sentir valorizado, ele vai sentir que ele está sendo bem assessorado, ele vai sentir que ele está sendo foco naquele momento ali na negociação e principalmente ele vai ver valor no seu atendimento. Então, essa questão de especialista, eu vejo dessa forma. Perfeito. A respeito do corretor especialista, né? Exemplo que Marconi e Dario falaram, eu acho que a gente tem que partir da premissa básica que para a gente atender bem o cliente, a gente precisa criar uma sinergia, né? E para a gente criar uma sinergia, a primeira coisa que a gente tem que ter é conhecimento. A gente tem conhecimento, já é meio caminho andado. Se você tem conhecimento e você consegue estabelecer uma sinergia com o seu cliente, para poder daí você conseguir identificar as verdadeiras necessidades dele, fica muito mais fácil você concluir a venda. Então, o corretor de imóvel que quer abraçar tudo, ele na verdade não está abraçando nada e ele não vai entregar o resultado. Então, a gente entende isso, né? À toa que a Lopes Bahia a gente trabalha com vários setores. A gente tem um setor do private, a gente tem um setor da Prontos, a gente tem um setor do médio alto padrão, a gente tem setorizado determinados incorporadores também. Por exemplo, se hoje um corretor vir aqui na Lopes, por mais que eu tenha experiência de mercado de 16 anos e quiser conversar comigo a respeito da tenda, um exemplo bem específico, ele vai sair daqui meio decepcionado. Se esse mesmo cliente ele vier e for atendido por Dario, ele vai sair daqui encantado. Se ele vier sair e for atendido por Marconi, ele já vai ter uma outra experiência. E assim sucessivamente com um determinado nicho que eu escolhi, que Marconi escolheu, que Dario escolheu. Então é importante, sem sombra de dúvida, a especialização, para que a gente dê uma boa entrega de atendimento. Perfeito. Caminhando para as considerações finais. Ô Gustavo, você tem que botar música atrás agora. É verdade. Quando a gente falar coisa palma, coisa...
gostei. Pois é. Eu acho que teve uma pergunta que o Gustavo botou aí de algum o que precisa ser, o que é preciso para ser um corretor de imóvel? Fala, curso técnico de transações imobiliárias. Não somente, tá? O que é preciso para ser corretor de imóveis? TTI. O que é preciso para ser um bom corretor de imóvel? Vim trabalhar conosco, ser parceiro nosso. Pronto. Mas sem brincadeira, eu acho que isso aí, a gente vai entrar em contato com vocês na segunda-feira. Nosso setor de RH, das meninas, o Lucas, que é o único menino que representa lá o sexo masculino, vai entrar em contato contigo e aí a gente passa de maneira mais específica. Perfeito. Indo para as considerações finais aqui, para passar para os meus colegas, então abordamos aqui que o corretor contemporâneo precisa ter a importância da capacitação, né? A importância da capacitação, se capacitar é muito importante, entender a jornada de compra do cliente, o foco no cliente, saber usar a tecnologia, conhecer sobre marketing digital e, para mim, um dos mais importantes, o corretor precisa ser especialista. Então, que você, colega corretor, procure mais conhecimento, que essas colocações aqui possam ter te ajudado, cliente, que possa ter melhores corretores, com certeza estamos buscando cada vez mais formar, estar em um nicho do mercado com profissionais capacitados para poder te atender. Nós acreditamos muito sobre isso, entender a sua necessidade, como a gente falou muito bem sobre a persona, então nós temos corretores capacitados para isso. Então busca conhecimento e eu quero deixar uma frase aqui, que eu adoro frase. De Clarice Lispector. Não é essa. É uma frase, na verdade, que eu gosto de Augusto Cury. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. E tem tudo a ver com a discussão que a gente fez aqui, colega corretor. As mudanças, elas aparecem para melhorar. Entenda deste jeito. Identifique como você pode moldar isso para a sua realidade. Nós estamos em constante transformação. Então não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Caramba, daí eu me emocionei até mais. Mas é isso, gente. Assim, Dario fez a colocação final, né, a conclusão. Queremos agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Graças a Deus, hoje a internet deu um probleminha, mas graças a Deus tudo certo. Obrigado, ótima sexta-feira, bom final de semana, excelente final de semana, início de final de semana. No final de semana estaremos trabalhando, né? Eu com o Murilo estará viajando para a entrega de um produto que a gente vendeu muito bem na minha vez. Os outros diretores estarão aqui, nossos corretores estarão à disposição também para estar atendendo todos os nossos clientes, tá? E só quero agradecer e dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, no mesmo horário às 18 horas. Obrigado, tá? E fiquem todos com Deus. Eu queria trazer uma provocação, né? Eu acho que vou ser um pouquinho lúdico agora nesse momento, né? Eu acho que a gente vem para essa vida e a gente precisa levar dela o melhor, né? A gente precisa levar o melhor da vida, né? O melhor da vida, ela não está relacionada apenas com o dinheiro, né? Ela está relacionada com o dinheiro, com amizades, com conhecimento. E se a gente for levar o melhor da vida, eu não conheço ninguém que levou uma vida boa, próspera, que não foi um bom profissional. Então, o lado profissional, ele é de suma importância para qualquer pessoa. Seja ele um gari, seja ele um alto executivo, um CEO de uma grande empresa, ele precisa estar de bem com a vida no seu lado profissional. E aqueles que levam a corretagem de maneira certa, né, de maneira correta, de maneira séria, esse profissional ele tem uma vida mais próspera, ele tem uma vida com muito mais benefício do que aquele corretor mal-humorado, que não quer conhecer, que não quer entender o cliente, às vezes posiciona o cliente como um rival, ele posiciona o colega do lado como um rival. Esse tipo de profissional ele não consegue ter uma vida muito próspera. Então, o que eu queria trazer para vocês agora é a provocação que eu me faço todos os dias, que eu garanto que os meninos também fazem todos os dias, é como evoluir na nossa profissão, como não perder o norte da nossa profissão, sempre de maneira serena e sempre de maneira muito correta, né? Porque nós somos uma SA, meu nome é uma SA, o nome de Marconi é uma SA, o nome de Dario é uma SA. E a pior coisa que um corretor de imóvel pode ter é sujar seu nome.
Então, a nossa provocação o tempo todo é o conhecimento, mas principalmente a honestidade. Então, um bom final de semana a todos, que agora eu também vou para o Outback, vou ver mamãe e vou sair do meu restinho. Agora se vai? Vou Nem ver mamãe. convida também. Bora. É, pra cadê que você agora? É, rapaz, é mamãe, aí você vai ver, mamãe, enfim, esposa. Pessoal, Pessoal, beijão, até mais e bom final de semana.